Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estamos finalizando o mês de abril e o tempo não para. A palavra de Deus também não cessa nunca e ela é uma fonte inesgotável. Estamos aí falando a respeito das coisas do reino de Deus. Então, a segunda-feira pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos esse encontro com o apóstolo Neuci José Rorato. Nós somos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. Queremos aproveitar para convidar você, todo domingo, 8 da manhã, 16 horas e 19 horas, nós estamos aqui num culto na Rua Sobradinho, 301, bairro São Jorge. Se você estiver em Novo Hamburgo, se vocês passar por aqui, é nosso convidado. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para que nosso conteúdo possa chegar mais adiante. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste. Um lindo dia e que esse dia possa ser um dia que deixe resultados para a gente levar eternidade adentro. Semana passada a gente falou sobre um climão, né? Que é quando as pessoas se convertem e elas começam então a ter as lutas internas dela dentro das suas casas por conta das igrejas. Enfim, o apóstolo deu testemunho dele sobre a saída dele de duas igrejas, né? Uma porque ele se acordou para o que é a realidade, a outra porque ele tinha dificuldade em manter os seus filhos, porque a igreja ao qual ele fazia parte não tinha um programa que pudesse atender a necessidade das crianças. E a gente foi falando sobre esses assuntos e o pastor trouxe também essa questão de que é o Senhor quem escolhe o lugar para que nós possamos congregar, e falou sobre uma questão de sistema. Enfim, nós vamos retomar um pouquinho essa fala porque ela é muito importante. Pastor, quando os discípulos chegaram até os pés de Gamaliel, então houve aquela guerra, né? E eles começaram a questionar, e Gamaliel deu uma palavra e disse: olha, se isso é de Deus, vai permanecer, não fiquem brigando. Ele teve uma postura assim, ó, a gente espera para ver o que vai dar, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu, particularmente, eu penso que quando não serve, quando não presta, fecha a porta, né? Então, quando a igreja, falando agora especificamente de igrejas, quando elas estão com as portas abertas, alguma coisa de bom essa igreja deve ter. E eu até creio que algumas igrejas elas têm propósitos específicos, que nem aquela anterior ao qual o senhor fazia parte, ela é uma igreja radical. E a igreja radical é bom para quem viveu uma vida radical e precisa de uma conversão radical. Mas depois a pessoa vai entendendo o evangelho, ela precisa buscar uma igreja mais estável, né? É o que eu penso. Aí o senhor vem e fala sobre uma questão de sistema, né? Então o que o senhor pensa sobre essa questão? Que sistema é esse que o senhor está falando que é imposto sobre aquela pessoa que se converte? São várias coisas numa só, né? Mas enfim. Hoje o mundo todo vive influência de sistemas. Nós temos que ver o sistema. O que faz hoje, ele não faz só para resolver o hoje. O nosso sistema de fé precisa ser trabalhado para que não fique só a nível de alma, ou a nível de espírito, ou a nível de salvação, ou a nível de uma necessidade momentânea. Fé são os fundamentos que nos preparam para o cumprimento da nossa existência, o nosso propósito de vida. Nós somos criados com existência eterna e somente a fé, ela nos prepara para que nós vivamos eternamente, ou do começo do desenvolvimento da fé. Essa fé nunca deve deixar de ser a âncora, deixar de ser os fundamentos, deixar de ser as verdades, os princípios.
A fé faz a diferença. Então, vamos pegar a fé. Hoje os coaches trabalham fé. Fé em cursos, fé em preparo, fé na tecnologia, fé em novidades, e quem larga na frente temporariamente leva a melhor. Então fé é necessário e nós temos que rever o nosso sistema de fé. A fé que você cuida, que você alimenta, que você cultua a Deus, ela tem lhe sido útil, aliás, tem lhe sido útil para as 3 áreas da sua vida. Toda a verdade é paralela. Se a fé que você tem não lhe ajuda a resolver problemas materiais, tem que rever o seu sistema. Se a fé que você tem, ou a igreja que você vai, não está encontrando a solução que sua família necessita, o acolhimento que os seus filhos necessitam, o ensino ao nível da capacidade cognitiva de cada faixa etária, revise o sistema, porque não somos completos, não somos donos da verdade. Mas o que me trouxe até aqui, o que me libertou de um sistema engessado, radical? O que me tirou de dentro de um quadradinho? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O sistema religioso prega mais não pode do que ensina deveres. Porque na vida tudo é uma substituição. Nós fomos substituídos na morte. Cristo foi o nosso substituto. Então, qual é o seu sistema de fé? Será que você não está atrelado a um sistema de alma que de quando em quando tem que buscar algumas inovações, alguns moveres ou algo a mais para se remotivar? Uma vida bem construída, ela tem fundamento. E quando a nossa fé é construída em cima dos fundamentos, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então o que você espera da vida? E o que você está construindo para que aquilo que você espera consiga chegar até você? Porque viver de uma esperança sem ter certeza que aquilo vai chegar um dia é uma loteria. Fé não é loteria. Salvação não é loteria. Reino de Deus não é loteria, que a gente aposta. Não. Reino de Deus é uma realidade. Verdades são realidades que têm aplicações nas 3 áreas da vida: espiritual, social e material. Então, chamo a atenção de você. Você examinou o sistema da sua fé? A hora que a gente mais necessita, você busca ela ou você busca em outra força que não morreu dentro de você? Por que as pessoas se desviam? Porque a fé não é boa? Não é por causa disso. É porque a fé que tem não está bem fundamentada. Porque criou um sistema de fé muito superficial. Só que Jesus é bom, só que ele tem poder, mas não desenvolveu um sistema de fé que Deus diz que dentro de você existe a imagem e a semelhança dele. Que dentro de você está o reino. Por isso que o Senhor compara o reino dele a uma semente. Porque dentro de uma semente está toda a genética, toda a história, todo o futuro. Dentro da semente está a árvore que produz aquele fruto, que produz aquela semente. Quando o seu sistema de fé
é no governo de Deus, no reino de Deus, nos princípios de Deus, que sua fé tem um sistema de fundamentos, de princípios, de verdades, e um fundamento de unidade. O que é isso? Bom, você é uma unidade, mas não vive como unidade. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Somos o quê? Uma triunidade. O seu sistema de fé cuida dessas três áreas. Prepara você para a vida, trazendo cuidados, ensinos, preparos para sua alma, para o seu espírito e para o seu corpo. Observe o sistema da sua fé. Se o sistema da sua fé não lhe ensina cuidar de você, do seu corpo, não lhe ensina reeducar a sua alma, não lhe ensina que o seu espírito é a lâmpada do Senhor e ele está diretamente ligado à sua consciência. Quando você cuida, você respeita a consciência, mas quando você não cuida, nem a sua consciência você respeita. Por quê? Você não tem examinado o seu sistema. Será que eu, como filho de Deus, estou dentro do sistema do governo de Deus? Bom, aí leia-se ou ouça-se sistema, então, pastor, não como uma... Porque a gente está falando da palavra igreja, e parece que toda igreja... Não. Na verdade, o responsável é o líder, a liderança, aqueles que conduzem o rebanho. Então, muitas vezes a pessoa está dentro de uma igreja sinceramente enganada, porque ela está com o coração sincero ali, ela quer mais de Deus. No entanto, como ela se equivocou, vamos dizer assim, na escolha da igreja, ela finda tendo que se submeter àquele sistema, porque na cabeça dela aquilo é o certo, né? E aí, ela vai chegar um momento que ela vai ter uma insatisfação. E quando ela tiver essa insatisfação, ela vai começar a buscar alguma coisa que é como o smartphone. O smartphone teve 1, teve 2, teve 3, agora está no 10, está no 14, sei lá. Por quê? É a exigência de uma atualização para que a coisa melhore e facilite mais, né? Então eu creio que o sistema de fé também é assim, a gente chega a um ponto, eu estou insatisfeito porque tudo que eu tinha que saber de Deus aqui eu já soube, ou tudo que eu tinha que aprender já aprendi. Claro que isso é um pensamento errado, porque é muito relativo. O que eu aprendo de Deus tem muito mais a ver comigo do que a ver com os outros, né? No entanto, as pessoas têm essa tendência de chegar num ponto de insatisfação. E aí é esse ponto de insatisfação que, se a gente fosse um produto, a gente diria que seja o ponto do platô. O produto é assim, pastor, tem a fase do crescimento, o platô e o declínio, né? Só que na fé não pode ser assim. Não. A fé não pode ter esse crescimento quando a pessoa conhece Jesus, chega num platô, que é a insatisfação, porque está num lugar que não deveria, e começa o declínio e desvio, né? Então, eu creio que, em primeiro lugar, é examinar isso aí que o senhor está dizendo. Examinar não de uma forma romântica, porque eu estou apegado ao líder, porque a esposa do líder é minha melhor amiga, porque o líder me leva para comer na casa dele. Então, são vários fatores que são envolvidos para que a pessoa realmente possa se livrar de um sistema, né? Cuidado com o sistema. Por trás de um sistema já existe uma coisa engessada. Eu tentei mudar o sistema. Tentei muito tempo. Dentro do sistema, tentando mudar o sistema. Eu estava vivendo, eu me achava... Mas eu queria melhorar aquele sistema ali para que para que o social tivesse espaço, para que mais faixa etárias tivessem atendimento. Mas não quiseram mudar. E aí o que aconteceu? Eu vou trazer uma resposta para você também. Não seja um crítico desse sistema. Tenha você solução. Apresente solução. Quem sabe você é um chamado
que quer mudar os outros, mas não quer construir. Você fazer. Crie um sistema dentro da sua casa, porque você é o primeiro sacerdote de seus filhos, não é o pastor, não é o líder da escola dominical, não, você é o sacerdote da sua casa. Implante dentro da sua casa um sistema de culto a Deus, de reverência a Deus, um espaço que Deus possa fazer parte. Crie um sistema que dentro da sua casa tenha vida espiritual também. Porque o sistema do religiosismo acha que a vida espiritual é quando entra na porta do templo para dentro, e tem segmentos que fazem até um sinal: eu estou entrando na presença de Deus. Não, cria um sistema que você viva na presença de Deus. Eu aprendi que aquilo que eu tenho de Deus funciona em mim e através de mim, aonde eu estiver. Esteja no altar, esteja no átrio, esteja no caminho, esteja onde estiver. É só eu fazer a minha parte, que aquilo que de Deus existe em mim agirá nos outros também. Um sistema de fé bem construído. Você vive na presença de Deus. Não entra de quando em quando vai a uma cerimônia ou a um culto religioso. Mas aí o salmista fala, né, capítulo 11, versículo 3, dizendo, né, que se os fundamentos estiverem destruídos, o que pode fazer o homem? O que pode fazer o justo? Está vendo? Que sua fé tenha fundamento. Fé não se negocia. Princípios não se negociam. Chamado não se negocia. O propósito de Deus para com a vida não se negocia. O diabo sempre vai querer tirar você do lugar aonde Deus lhe colocou. Mas é você que deve saber. O lugar que Deus me colocou tem espaço para os meus filhos? Tem futuro para a minha vida? Há perspectiva de eu melhorar, aprender o que eu não sei e ser útil aos outros com aquilo que eu sei? Então, seja inteligente. O grande problema é que não querem desenvolver a sabedoria com respeito ao exercício da fé. E por isso que muitos estão desenvolvendo ou estão dizendo que pertencem a tal lugar, mas sem avaliação. Sem sequer saber o que aquele lugar tem a oferecer. Eu sei que ninguém tem todas as respostas ou possa atender todas as necessidades, mas o inteligente deve saber se aonde ele gosta de estar tem algo a mais do que aquele sentir. Porque sentir é coisa tão passageira, é coisa de alma e que não constrói a vida. Inclusive, as pessoas que administram seus negócios, deixando as emoções interferir, logo aqueles negócios já começam a trazer consequências negativas. Administre a sua vida com entendimento. Ame com entendimento. Sirva com entendimento. Faça a sua parte com entendimento. E aí fica então essa instrução. Qual é a principal lição que eu tiro dessa fala desta manhã? Examinar aonde você está, examinar se a sua família está caminhando junto com você, examinar se aquilo que você tem recebido como palavra tem trazido o alimento que você precisa para permanecer firme na fé. E eu vou deixar uma pergunta, pastor, assim, uma reflexão para a gente fazer para a próxima, tá? Que diz o seguinte: a pessoa, ela chegou naquele nível de insatisfação, e eu não quero dizer com isso que a nossa igreja seja perfeita de maneira nenhuma, porque Deus não fez isso. Deus não partilhou
do um todo para alguém, mesmo para que não houvesse, né, essa presunção. Mas a igreja hoje procura ter solução para todas as questões da vida, né? Mas antes a pessoa chegou aqui, ela ficou insatisfeita e ela saiu da igreja. Como é que ela faz para voltar? É possível? Como que funciona essa volta de quem saiu procurando, por causa da sua insatisfação, outras coisas que pudessem atender suas necessidades, não encontraram e querem voltar? A gente fala disso semana que vem? Falamos. Aguardo você. Tem solução? Examine o seu sistema de crença. Como é que a gente pode examinar? Veja o que você dá atenção, com que você disponibiliza tempo, aonde você vai. É a sua crença que faz isso. Será que o seu sistema de crença tem gestão? Ou ele é como que a meteorologia, tá? Que faz os prenúncios e nada dá certo. Semana que vem, vamos ver isso mais de perto. Até semana que vem. Deus abençoe.